Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Abstenção. O fantasma que ameaça as previsões para a eleição de domingo. Estou preocupado porque as sondagens dão uma diferença muito grande, mas as sondagens não elegem presidente. Nada está ganho, nada está garantido. É essencial que haja uma votação maciça na minha candidatura no próximo dia 8 de fevereiro. António José Seguro vive assombrado pelo drama da abstenção. Desde que a corrida pela segunda volta começou, o candidato tem feito sucessivos apelos à mobilização dos seus eleitores. Ter mais votos significa mais legitimidade, disse. As sondagens não ganham eleições, afirma e repete a cada passo. Com a sondagem do CESOP, da Universidade Católica, para o público RTP e Antena 1, a dar-lhe uma vitória de 70% contra o seu opositor, André Ventura, Seguro sabe que tem de enfrentar uma ameaça. A dos eleitores que ficam em casa por saberem que não vale a pena perder tempo a votar num candidato que já ganhou. Perante este cenário, uma das estratégias de André Ventura é colocar no ar dúvidas aos eleitores da direita moderada que de alguma forma se sentem inclinados para o seu adversário. O ataque às personalidades dessa área política que recomendaram o voto em Seguro é uma das faces dessa estratégia. Por exemplo, o Dr. Paulo Portas é um pouco surpreendente, não é? Que alguém que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata, alguém que estava, aliás, no governo, quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. A abstenção nas presidenciais é, por regra, superior às legislativas. Na última volta, registrou um valor mais baixo em 20 anos de eleições para o Presidente da República, 47,65%. Em escolhas com vencedor antecipado, porém, como aconteceu com a segunda eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, a abstenção chegou aos 60,8%. Uma vez que este fenómeno tende a prejudicar mais o candidato favorecido nas sondagens do que o eleitorado mobilizado e fiel de Ventura, compreende-se a preocupação de Seguro e também se compreende a estratégia do seu oponente. Vamos tentar perceber o que está em causa com os eventuais cenários da abstenção do próximo domingo. Convidamos assim para este episódio João António, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, o CESOP. É também investigador do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos da mesma universidade. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva João António, muito obrigado por vir ao P24. Por regra, sabe-se que o eleitorado desmobiliza mais quando há uma quase certeza antecipada sobre quem vai ganhar. Acha que na segunda volta das presidenciais esse cenário se vai repetir ou se pode repetir? Sim, de facto o que sabemos quando olhamos para as eleições anteriores, as eleições presidenciais, é que primeiro as eleições presidenciais em geral tendem a ser menos participadas do que as legislativas. Mas quando olhamos para o histórico, o que verificamos é que quanto mais se pensa que as eleições vão ser disputadas no sentido em que, por exemplo, entre dois candidatos ou entre um candidato muito forte num dos campos políticos e depois vários no outro campo, portanto com possibilidade de irmos ou não a uma segunda volta, essas eleições foram sempre mais participadas do que eleições onde o vencedor já era conhecido quase à partida. E, apesar de facto da primeira volta termos tido uma enorme participação, não, desde 2006 que não tínhamos uma participação tão grande em eleições presidenciais, esta segunda volta tem tudo para termos uma participação mais baixa neste momento. Uhum. Portanto, o facto de estar a decorrer uma discussão razoavelmente intensa entre a esquerda e a direita, socialismo, não socialismo, a democracia versus autoritarismo, apesar de haver também muita gente, muitas figuras históricas de vários partidos, nomeadamente da direita, a apelar ao voto num determinado candidato, acha que isso não vai ser suficiente, portanto, para, de alguma forma, esbater o efeito do vencedor antecipado? Pode ser que seja, não conseguimos prever esse futuro. As sondagens não dão nenhum indicador nesse sentido, mas ao mesmo tempo que de facto há essa mobilização de várias pessoas de várias áreas políticas, o que se nota também é uma campanha algo morna, o debate foi morno, há baixa polarização no discurso, pelo menos no lado dos candidatos. E temos agora outros efeitos, como por exemplo esta tempestade, as chuvas que vão continuar, cheias que vão continuar, e eu não percebo nada desse assunto de cheias e de chuva, mas se a previsão de chuva continuar a ser como é, há aqui o risco de o foco da atenção das pessoas mudar também. E para além disso,
ter boas sondagens, como o António José Seguro tem neste momento, boas sondagens no sentido em que lhes dão uma vitória praticamente garantida, às vezes não é positivo, principalmente se, imagine, no dia das eleições, em algumas zonas do país temos situações de temporal, de bastante chuva, há aqui um efeito que poderá levar a que mais gente fique em casa e, portanto, participe menos nestas eleições. Portanto, o José António diria que concorda, enfim, com a opinião dominante, julgo eu, de que uma alta taxa de abstenção vai favorecer André Ventura e vai prejudicar António José Seguro. Sim, o que vimos em trabalhos anteriores, e nomeadamente naquela nossa sondagem pré-eleitoral, era de facto que quer os eleitores de André Ventura, quer os eleitores de António José Seguro estavam mobilizados para votar e tencionam não mudar de voto. Mas uma coisa é a pessoa mudar de um para o outro. E isso, de facto, não é isto que as sondagens mostram. E, de facto, pouca gente poderá ser conquistada hoje por um campo ou pelo outro. Ou seja, aqui a dúvida, neste momento, é se as pessoas vão votar ou não vão votar. E, à partida, se o eleitorado que votou Seguro e se o eleitorado que votou Ventura parecem predispostos a votar outra vez nos seus candidatos, o que vai fazer a diferença é se as pessoas que votaram nos outros candidatos, naqueles que não passaram à segunda volta, especialmente nos 3 que tiveram mais votos a seguir a Ventura e a Seguro, como é que essas pessoas se vão comportar? Será que vão ficar em casa? O que sabemos das sondagens é que estão mais inclinados para votar Seguro do que para votar a Ventura, mas será que à última hora vão mesmo lá? Isso é que fará a diferença, esse fator da participação é que fará a diferença entre as percentagens de voto para um candidato e para outro candidato. Portanto, o professor falou aí de um fator que não tem sido muito comentado, que é o fator do mau tempo, que por um lado desvia a atenção das pessoas em relação àquilo que está a acontecer à campanha, e aliás a própria campanha está a ser, vários acontecimentos de campanha ainda hoje estamos a fazer esta gravação na sexta-feira, ainda hoje, portanto, foram cancelados, e isso, portanto, pode ter efeitos concretos na mobilização. Temos conhecimento de alguma outra eleição em Portugal onde efeitos secundários desta natureza se tenham manifestado? É uma boa pergunta, eu assim de memória não tenho essa informação, mas valerá a pena investigar. Agora, o que sabemos, quer dizer, isto é óbvio, não é? Quer dizer, se tivermos no dia das eleições situações de cheias, estradas cortadas, dificuldade de acesso, etc., vai reduzir só por si a participação eleitoral. Se para além disso, ao longo deste tempo, que é o tempo de campanha, que é o tempo de tomada de decisão, que é o tempo das pessoas se informarem, se a sua concentração está virada para outros aspectos, que neste momento, de facto, para muitas pessoas, para muitos milhares de portugueses, são mais prioritários, no sentido em que, quer dizer, está a afetar diretamente a vida, até é normal que as pessoas estejam mais concentradas em resolver esses assuntos que lhes são mais próximos neste momento. Normalmente, em campanhas normais, lá está, sem este efeito do clima na atenção e na organização das campanhas, o que é que receita é que pode reduzir a abstenção? O que é que a ciência política nos diz sobre isso? É o discurso mobilizador dos candidatos? É a importância da eleição que está em cima da mesa? É uma combinação de vários fatores? Eu faço esta pergunta por uma razão muito simples, porque, enfim, sendo a baixa taxa de abstenção um sinal de vitalidade democrática, como é que se pode fazer para que esse sinal de vitalidade democrática seja de facto reforçado? Estas eleições presidenciais, a primeira volta, foram bastante participadas para aquilo que estávamos habituados agora nos últimos anos. Portanto, ou seja, quando as pessoas percebem que a eleição está a ser disputada, que o resultado é incerto, as pessoas participam. Houve uma elevada participação. Relembremos, por exemplo, as eleições de 1986, a segunda volta. Entre Freitas do Amaral e Mário Soares. Exato. Apesar da oferta de candidatos na altura, portanto, da primeira volta para a segunda ter diminuído, como é óbvio, passaram a ser apenas 2, houve um aumento da participação. Houve mais de 200 mil votos na segunda volta do que na primeira. Isto porquê? Porque na altura passou claramente um discurso de esquerda a direita, um discurso basta rever os debates da altura, de democracia, autoritarismo, ou democracia, regresso de fascismo, digamos assim. Portanto, esse discurso esteve presente. Aqui,
Aliás, logo a seguir à primeira volta, pareceu-me que Ventura tentou pegar, pelo menos no discurso, na narrativa esquerda-direita, até porque nenhum dos outros candidatos se posicionou na noite eleitoral, dos candidatos à direita, lembra-se disso, e, portanto, como ninguém se posicionou, ele tentou ocupar esse espaço. Acontece que, aparentemente, não pegou, depois agora está com outro discurso de elites contra o povo, e, portanto, uma vez que houve as pessoas no campo político à direita, maioritariamente posicionaram-se, entretanto, a apoiar António José Seguro. Mas é a ausência desta polarização, as pessoas só vão votar em massa se perceberem que algo está em risco. Sondagens de 70-30, não 70%, 30%, não dão uma indicação de que algo esteja em risco. Isto para o campo das pessoas que tendem a votar no António José Seguro. Portanto, este tipo de sondagens até poderá ser prejudicial à participação e prejudicial a António José Seguro. Por isso é que o candidato se tem esforçado tanto para apelar à participação. E penso que daqui até ao dia das eleições continuará a fazê-lo. Sendo impossível prever o que é que vai acontecer, pelo menos em termos de clima, parece fácil de entender essa sua ideia de que o clima tem sempre muita importância, principalmente até no próprio dia da eleição. Qual é, enfim, enquanto cientista que estuda estes fenómenos já há bastantes anos no seu instituto, no CESOP, o que é que acha que vai acontecer no fim de semana do dia 8, no domingo dia 8, acha que vamos ter mais abstenção do que na primeira volta ou talvez não? Qual é o seu, digamos assim, feeling? Embora seja difícil perguntar sempre o que é um feeling a um cientista. Exato. Quer dizer, os indicadores que vou lendo da própria campanha eleitoral e também dos indicadores que vamos ter de sondagens, embora as sondagens sejam difíceis para indicar participação eleitoral, mas são no sentido de um aumento da abstenção, portanto baixar a participação eleitoral. Mas lá está, dependerá muito desta percepção de que se as eleições estão decididas ou não estão decididas. E isso, se houver agora sondagens que aproximem os dois candidatos, se calhar mais gente vai votar, mais gente vai participar nas eleições. Mas com a informação que tenho hoje, tenderia a achar que vai ser uma eleição menos participada do que a primeira volta. Tudo depende também da dinâmica da campanha na reta final, ou seja, na semana que hoje vai começar. Exatamente. Tudo depende disso e portanto, como já disse há pouco, ou seja, se as pessoas percepcionarem esta eleição como decisiva, se percepcionarem que está em risco de alguma forma a democracia, etc., há um campo que se mobiliza e que vai votar no António José Seguro, um pouco como em eleições francesas, já vimos isso acontecer, ser contra Le Pen pai, contra Le Pen filha, portanto já aconteceu várias vezes esse tipo de fenómenos. Agora, é preciso que as pessoas percebam ou percepcionem que isso está mesmo a acontecer. Se por outro lado a percepção for de que não há aqui qualquer risco para a democracia, que a eleição está ganha, que mesmo que Ventura ganhe, também não há risco para a democracia, porque também há eleitorado que também tem essa percepção. Portanto, aí teremos provavelmente uma participação eleitoral mais baixa. Muito bem, vamos ter que aguardar. José António, diretor do CESOP, Centro de Estudos da Universidade Católica, muito obrigado pela sua explicação, por nos ajudar a perceber o que é que pode estar em causa com esta questão tão importante da inflação. Foi um prazer tê-lo aqui consigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. O interior de Portugal também molda o nosso futuro. O programa promove uma iniciativa da Fundação La Caixa em colaboração com o BPI e em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, apoia ideias e projetos com impacto real no desenvolvimento sustentável das regiões do interior de Portugal. Um exemplo é o projeto Endolegume, liderado pelo Green U Porto, Centro de Investigação em Produção Agroalimentar Sustentável, está a desenvolver uma solução biotecnológica inovadora para aumentar a resiliência climática da produção de grão de bico em Elvas, no Alentejo. Esta é uma ideia inovadora apoiada pelo programa Promove, que se alinha com as prioridades nacionais e europeias de adaptação às alterações climáticas e que reduz a dependência da importação deste alimento.
Tem uma ideia inovadora que valoriza o interior? Envie a sua candidatura até 12 de fevereiro em fundacaulacaixa.pt/concurso-promove. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público. Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, fosse a vida dela, mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de surpresas. Aturá-la, a ela e a irmã. Olha que eu acredito que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe parece-me pedra. Não sente nada por ninguém. Olha que coisa. A notícia caiu ao final do dia de quinta-feira e caiu com aquele sentimento que assinala a perda das pessoas que marcam um tempo do país. João Canijo morreu. Morreu um dos grandes cineastas do país em muitas décadas. Um daqueles cuja obra floresce, ganha corpo na segunda metade da vida, ávida de possibilidades, como o descreveu Vasco Câmara num texto notável no Público. Um criador que fez obras marcantes como Sangue do Meu Sangue ou Sapatos Pretos, mas que conseguiu a sua obra-prima em 2023 com o díptico, premiado em Berlim, Mal Viver, Viver Mal. Não bastasse o seu talento, João Canijo era uma pessoa que irradiava tanto o inconformismo, patente no seu olhar sobre o lado mais sórdido do ser português, como uma doce alegria de viver. Uma grande perda, sem dúvida. O P24 regressa amanhã, continua com o Público e com os seus podcasts. Tenha um bom dia.